Bom dia a todos. Eu sou o Marco Guapo, editor aqui da Mundo Logística, e eu vou acompanhá-los aí durante mais essa palestra aí do BBM Tech Summit, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês aí presentes que estão nos assistindo. A gente espera que vocês aproveitem o máximo possível das palestras que o evento está trazendo aí para vocês. Eu queria lembrá-los também que vocês podem interagir aí com os painelistas, tá? Então vocês podem enviar suas perguntas para os palestrantes. Para isso, basta escrever aí na plataforma de vocês, que a gente recebe por aqui e a gente vai passando aí à medida do possível para que os painelistas respondam. Tá legal? Bom, vamos iniciar então. Eu vou passar aqui a palavra para o Pedro Neves, que vai dar mais alguns recadinhos aí para vocês. Pedro. Bom dia, obrigado Marco Guapo. Bom pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, muito obrigado aqui para quem está no painel também. Hoje nós temos mais uma sessão do BBM Tech Summit, né, e a gente quer aqui lembrar, né, que a BBM está promovendo esse evento, a BBM investe fortemente em tecnologia, né, nós estamos no meio dessa transformação digital como muitas outras empresas, e o BBM Tech é uma forma de mostrar essa nossa transformação, de compartilhar isso com o público, né, com quem aqui acompanha a gente, né, inclusive com os nossos colaboradores. Debaixo desse guarda-chuva BBM Tech, né, a gente tem a plataforma digital que ontem o André falou, junto com a Ângela, e tem outras iniciativas tecnológicas, né, que a gente tem feito com os nossos parceiros. Nós temos esse BBM Tech Summit como o primeiro evento, ele deve se repetir, a gente provavelmente vai fazer outros, né? Já está sendo um sucesso, a gente agradece aí a participação. E ele será realizado nesses 3 dias. Começou ontem, hoje é o segundo dia, terminará amanhã. Nós temos sempre, todo dia, 2 sessões, uma às 9 da manhã, terminando às 10, que é essa, e outra às 17, terminando às 18 horas, tá? Na sessão de hoje, a gente vai falar dessa relação entre corporação e as startups, né? Então, nós mostramos aqui a nossa relação com alguns fornecedores de porte, né? Como nós falamos aqui da TOTUS, que é a nossa parceira na plataforma, falamos da Sascar, né? Que também está nos ajudando com a plataforma, com toda a expertise que eles têm na logística de muitos anos. Mas não dá para deixar de falar de inovação sem passar por esse tema da relação entre empresas e as startups, né? Então, essa relação ela passa por muitos conceitos, né, de incubadoras, de aceleradoras, de formas da gente se relacionar. E a gente quer falar um pouco de como a gente já faz isso, como é que a gente se encontrou com algumas dessas startups, né? Startups, algumas delas eram bem pequenas, hoje já são robustas, né? Mas ainda gostam de ser chamadas de startups porque também tem uma questão de mindset nisso tudo aí, né? Um jeito de ser, uma forma de ser que até a grande corporação precisa aprender, precisa incorporar. É sobre essas coisas que a gente vai discutir hoje. Quem vai coordenar tudo isso aqui é a nossa gerente de inovação, a Franciele, que está aqui junto com a gente, e ela vai apresentar as empresas, as startups que já colaboram com a gente, né, que já têm feito um ótimo trabalho junto com a gente. Franciele, está com você. Muito obrigado aí. Uma ótima apresentação para todos nós. Obrigada, Pedro. Obrigada, Guapo. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada pela audiência de todos. Agradecimento especial aí pela Joyce, da Optimum, o Marcel, da Kenobi e o Mário, da Engage. Como o Pedro falou, né, o BBM Tech Summit tem a sua missão e propósito de trazer conteúdo relevante, né, em logística e inovação. E é muito importante o ponto de vista das startups e todos os desafios de prover solução para um mercado que ainda é muito tradicional, né? E claro, o objetivo aqui é ouvir muito vocês e interagir com todos os participantes. Então, como o Guapo falou, fiquem à vontade aí no chat para fazer as perguntas para o pessoal. Então, antes de mais nada, vou pedir então para que vocês se apresentem e falem um pouco aí dos desafios, das soluções que as startups de vocês entregam. Então, Joyce, começamos aí por você. Obrigada, Fran. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui hoje. Sou a Joyce, falar rapidinho de mim. Sou engenheira mecânica, tenho mestrado em engenharia de sistemas logísticos
e aí um pouco mais de 15 anos de experiência em supply chain, passando por área de compras, distribuição, transporte, projetos e pesquisas também ligados à parte mais acadêmica. Sempre fiz bastante assim essa ponte entre o acadêmico e o corporativo. Atualmente eu sou CEO da Optimum Supply e tenho esse desafio aí de empreender e de estar numa startup. Já trabalhei no lado das grandes corporações também, né? E é um desafio muito, muito bacana, né? A Optimum, ela é uma plataforma de procurement. A gente tem soluções que apoiam a área de suprimentos. Então, a gente faz seleção de fornecedores, a gente faz colocação de pedidos, está trabalhando cada vez mais gestão de fornecedores também, com um diferencial da metodologia acadêmica, né, que vem aí dessa história, que a gente aplica para você selecionar o melhor fornecedor com alinhamento estratégico, considerando aspectos intangíveis, trazendo também a questão do ESG, né, do Environmental, Social e Governance, dentro da seleção de fornecedores, para que você tenha parceiros cada vez mais alinhados com a sua estratégia de negócio, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem dentro da nossa plataforma, que consegue atribuir esses diversos objetivos diferentes para você fazer essa melhor escolha e relacionamento com seus fornecedores. Também, além da plataforma, a gente trabalha com a parte de treinamento e também com a parte de consultoria, né? Então, com projetos à parte, e estamos aí nesse crescimento, é um desafio super bacana. A BBM muito, muito parceira, cliente nossa desde o início, ajudando muito a gente a crescer. Muito legal, Joyce. Usamos e gostamos da ferramenta. Parabéns aí. Que bom. Mário, passando a bola aí para ti. Se apresenta aí e conta um pouquinho para nós da Engage, por favor. Legal, gente. Também queria agradecer a todos aqui. Enfim, a gente fica muito feliz de participar com vocês. Dar os parabéns também pela organização, todo o movimento que a gente vem fazendo aí nos últimos dias, nas últimas 2 semanas aí. Tá todo mundo me perguntando sobre o evento, bem legal. Mas, pessoal, eu sou o Mário Cabral, sou CEO e cofundador da Engage. O que a gente faz na Engage? A gente ajuda os nossos clientes, né, engajando os seus colaboradores a participar dos treinamentos que os nossos clientes oferecem, né? Então, hoje, a gente atende, são 200 empresas que a gente está atendendo. Inclusive, semana passada, a gente assinou o contrato número 200, lançou uma super festa, a gente está bem feliz com isso. Tem muito orgulho, né, de atender a BBM. Tem um caso super especial com vocês, assim como diversas médias e grandes empresas brasileiras. E para atender esse desafio, né, a gente criou uma solução, né, uma plataforma de aprendizagem, e aí usa muito a inteligência artificial, gamificação, para estimular as pessoas a participarem dos treinamentos. Eu sempre, um sócio sempre falava isso, eu sempre repito, que, enfim, acho que todo mundo gosta de aprender algo novo, mas nem todo mundo gosta de estudar, gente. Enfim, essa é uma característica. Eu achava que era uma cultura brasileira, cultura latina. Com a experiência, eu fui percebendo que isso está espalhado no mundo todo. Então, de fato, a gente precisa de um estímulo para estar sempre se desenvolvendo, e ainda mais no contexto que a gente vem vivendo nos últimos 10 anos, quando a gente fala de transformação digital. A gente fala muito mais de pessoas que tecnologia, vai ter oportunidade de explorar mais à frente. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Estou bem feliz de estar com vocês. Obrigada, Mário. Seja bem-vindo. Marcel, vocês que têm também pessoas como protagonista da solução, né? Conta para nós um pouquinho aí dos desafios da Kenobi. Boa, Francis. Obrigado antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando aqui para todos vocês que estão aqui no painel comigo e todos que estão assistindo também. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho uma carreira bem diferente da tradicional, fiz um pouco de tudo aí na minha busca para me encontrar. Comecei com seguros, depois eu fui para commodities, depois eu virei headhunter, depois eu abri uma cachaça com mel e limão, olha só, que carreira mais coerente. Aí depois eu voltei a ser headhunter, depois eu fundei a Kenobi, mas isso para exemplificar um pouco da história de muita gente, né? Que é muito difícil você saber exatamente o que você quer fazer, escolhendo a faculdade, depois saindo e já no primeiro emprego já fazendo uma coisa que você gosta, né? Então eu estou contando essa história para
para falar um pouco do propósito da nossa empresa, que é ajudar as pessoas a se encontrarem nas vagas certas e nas empresas certas, né? Então, como a Joyce, a gente também tem um lado que a gente se relaciona muito, que é o lado acadêmico, né? Então, particularmente com a área de psicologia organizacional, que tem estudos aí de 100 anos, né? Nesse âmbito aí de métodos de recrutamento e seleção e como que a gente cientificamente ajuda as pessoas e as empresas a encontrarem o match certo, né? Então, é uma plataforma, que não é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção, parte de eficiência, né, mesmo, tirar aquela parte operacional bem grande de recrutamento, mas alia-se a psicologia organizacional com testes psicométricos, e podem ser testes de fit de cultura, cognitivo, perfil comportamental e assim por diante. Então, essa é a nossa, resumindo, essa é a nossa plataforma. A gente tem uns 5 anos de mercado, temos mais de 500 clientes, focamos em empresas médias e grandes também, e um pouco mais de 100 funcionários. Legal. Muito obrigada aí, Marcel. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, nós sabemos que as startups, elas são apaixonadas por uma dor, né? Eles mesmos na conversa já foram falando aí qual a dor eles buscam resolver. E a gente sempre busca trazer inovação para essa necessidade real. E isso que mais se destaca, assim, que eu percebo, são as agilidades comparando a grandes corporações, né? Mas agora, quando a gente faz a pergunta, startup é uma tendência ou é uma moda? Como é que vocês veem essa abordagem, né? Vamos mudar a ordem aí. Vamos começar pelo Mário agora. Mário, o que tu pensa sobre isso? Enfim, eu acho que é uma tendência e é uma moda. É uma tendência que está na moda. Legal. Porque, na prática, né, gente, eu acho que hoje você começar um novo negócio que tem ali um alicerce, um envolvimento com tecnologia, é muito mais fácil do que era 20 anos, para não ir muito longe, né, gente? 20 anos foi ontem também. Mas só dando exemplo aí, um pouco mais técnico, né? Mas imagina que para você desenvolver um sistema, há 20 anos atrás, você tinha que contratar uma infraestrutura, um servidor, uma coisa local, e, enfim, depois aí com a Amazon acabou puxando muito esse mercado, né? Então, isso traz uma velocidade. Em um dia, você sobe uma máquina ali, já sai desenvolvendo, faz um protótipo, e vai surgindo também, né? Eu acho que uma das grandes características, o Pedro comentou também sobre mindset, né? Eu acho que um elemento crucial, né? Eu acho que nesse modelo de negócios é a colaboração. Então, se a gente sai ali de um pensamento, né? Quando você tem uma ideia, você protege essa ideia. Então, eu tenho casos aí, eu tenho histórias que a pessoa tinha uma ideia, ela criava um projeto, mandava pelo correio, porque não queria registrar patente para proteger aquela ideia lá. E, obviamente, gente, isso fez parte, né, de toda uma trajetória. E hoje, assim, a gente é orientado a todo momento, quando a gente tem uma super ideia, a compartilhar, contar para o máximo de o maior número possível de pessoas. E geralmente as pessoas elas vão te ajudar e tudo mais, né? Então acho que traz muita coisa com essa tendência, né? Então, ainda que eu reconheça que de fato o startup esteja na moda, eu vejo mesmo isso num processo que é um caminho sem volta, né? Então, eventualmente, a gente pode deixar de chamar de startup daqui 10 ou 20 anos, mas é um movimento que me parece ser bem consolidado. Legal. Quer falar, Pedro? Não, pode completar. Eu queria só a gente fazer uma devolução com ele, né? Porque senão a gente pode perder alguns detalhes e depois a gente vai com os outros, né? Então, você citou duas coisas bem relevantes, que uma é o tecnológico, que não dá para negar que agora você tem aceleradores digitais, então faz com que os novos negócios nasçam digitais, com isso mais velozes e tem esse approach mais rápido, né? E o outro, esse modelo mental. Esse modelo mental passa por colaboração e passa por outros temas também. Essa questão do modelo mental, veja, a gente está praticando um pouco aqui, né? A BBM ela está fazendo uma transformação digital e compartilha com o mercado como é que essa transformação ela está desenhando.
e consegue ouvir do mercado, dos clientes, dos fornecedores e até das startups, um pouco dessa devolução. Olha, não dá para ser por ali, não dá para ser por aqui. Ao longo, por exemplo, desde que eu entrei, né, em abril, né, Fran, de lá para cá, a gente já mudou um pouco o curso das coisas, né? Aprendendo com o modelo que a gente está implantando, ouvindo um pouco essas caras, ouvindo um pouco a TOTOS, ouvindo um pouco a SAP, ouvindo um pouco vocês também. Então, deixa de ser aquela coisa de eu tenho uma grande ideia, vou guardar ela comigo, porque essa aqui é estratégica, né? Não, a gente tem uma grande ideia e todo mundo sabe que essa ideia é legal, mas vamos executar? Esse que é o grande, né? A gente falou ontem sobre isso também, né? Muda o cenário quem executa, né? E não aquele só que tem uma brilhante ideia e guarda com ele, né? Então, legal essa sua colocação aí, muito bacana, né? E um dos pontos também que na própria plataforma digital da BBM que a gente vem construindo, o Mário falou uma palavra que é a colaborativa, né? É a palavra que mais destaca, assim, para a gente fazer um negócio com as pessoas e não só para as pessoas, né? Então a gente está fazendo com elas e isso vai gerando maior assertividade do entregável. Cada vez que a gente realiza um UX, que as pessoas participam e vão construindo as coisas, elas estão felizes porque aquilo foi montado, foi criado com elas, né? Então isso faz todo sentido. É co-criado, isso mesmo. Legal. Isso aí. E Joyce, o que tu pensa da tendência da moda aí? Como é que tu vê essa abordagem? Primeiro, concordo aí com o que vocês colocaram, o que o Mário colocou. Acho que a economia compartilhada, negócios colaborativos tem tudo a ver, né, também com o ambiente de startup. Mas quando a gente fala entre tendência e moda, tal, acho que moda, não gosto muito dessa palavra, assim, de ser só moda. E na verdade iria mais para o lado da tendência, mas o que eu acho que é uma consequência das necessidades do mundo hoje, né? Então é um tipo diferente de empresa que se opõe ao modelo linear de empresas maiores, as empresas que já estão consolidadas, né? A gente fala bastante de organização exponencial, que a startup ela tem esse poder de crescimento mais rápido, justamente porque ela é digital, então ela não é linear, ela cresce de outro jeito, ela tem um outro mindset mesmo. E eu vejo isso como uma necessidade do mundo hoje, né? A gente até falava muito do mundo VUCA, agora estão falando do mundo Bunny, né? Exato. O mundo ele tem que ser muito ágil, ele é cada vez mais, né, frágil, inesperado, etc. E a startup ela é uma empresa que consegue dar uma solução para isso. Ela ataca de forma mais cirúrgica um problema só, né? Ela não quer ser um gigante, então ela consegue ser rápida, ela consegue endereçar isso junto com as pessoas, ela consegue fazer um bom uso das informações, né? Então, entre moda e tendência, eu iria para a parte da tendência, mas eu acho que é mais uma realidade mesmo de um novo tipo de negócio que a gente precisa. E eu ainda acredito que as duas realidades existem, né? A gente ainda também precisa de negócios mais lineares, né, e maiores e tal, e que vão acabar se complementando. Legal. Eu queria só complementar, Fran, tem uma coisa que a Joyce falou aí que eu acho super importante, que é a questão da agilidade, né? Hoje a gente precisa muito de agilidade e a startup vem muito nessa linha, né? Tem um livro famoso lá, da Lean Startup, do Eric, né, que fala um pouco disso, de como que as startups surgem, né, e vão se adaptando. Eu, apesar de ser dono de editora hoje em dia, mas eu desenvolvi software 20 anos da minha vida. E quando eu desenvolvia software, a gente desenvolvia software em cascata, né? Existia lá metodologia. Poxa, para você mudar um requisito, demorava meses lá, né? Desde o usuário pedir até você colocar isso na ponta. Hoje, você faz isso com uma startup muito rápido, né? Ou seja, eles já identificam a necessidade, já fazem a modificação, bota para testar, funcionou, coloca, não funcionou, troca, né? E o mundo hoje é muito isso, né? Então acho que esse é uma característica muito marcante assim das startups e que todos eles, sem dúvida nenhuma, possuem, né? Legal. E também é uma característica das pessoas também, né? Esse modelo. É verdade. Hoje em dia as pessoas são assim, né? Estão se tornando cada vez mais assim, né? Essa nova geração aí é muito ágil, digamos, né? Então as empresas vão ter que se adaptar um pouco a isso, né? Mas talvez a gente tenha que separar, né? Porque a startup, ela nasce assim, né? Mas
a agilidade pode ser implantada na grande corporação, né? Então, a Pode. gente, quando se conecta, a gente aprende um pouco. Mas o Lean tá aí, né? E o Lean não é novo assim, não é tão novo assim, né? Eu acho que a gente tem uma conjunção de fatores, né? Como a gente estava falando, a tecnologia chegou e hoje é mais fácil fazer desta forma. Antes a gente também não conseguia tanto aplicar o Lean, né? De forma plena, né? Tem a questão da moda, ainda acontece muito, né? A gente, quando se conecta aí com algumas startups, vocês falaram de propósito também, principalmente o Marcel falou de propósito, né? Então, quando você tem um propósito, aí associa o teu pensamento ágil e aí a tecnologia digital, você tem 3 componentes que vão fazer, né? Parece que vai dar certo, né? Se você está endereçando uma dor correta. Mas, por outro lado, se você não tem propósito, eu já participei de banca de startup que você falava com um cara e falava assim, o que você quer? Eu quero vender, né? Então, se esse cara quer vender uma startup, então qual o propósito dele? Ele, na verdade, está montando uma coisa da moda e sabe que aquilo está sendo valorizado hoje em dia no mercado e ele quer um upselling, ele quer fazer uma venda ali rápida para botar o dinheiro no bolso e depois, quem sabe, montar uma outra ideia para poder vender de novo, né? Que não faz sentido para as startups que dão certo, elas não querem valorizar para vender, elas se engajam com o propósito e vão fazer aquilo ali funcionar, aquilo ali dar certo, né? Mas eu também acho que esse modelo startup será o novo normal posteriormente, ou seja, as organizações vão se converter para esse modelo e a gente não vai mais chamar, talvez, lá na frente de startup, todo mundo será um startup, Um novo né, modelo de negócio, né? grande, né? Legal. Teve outra coisa que a Joyce falou também sobre as startups atenderem de forma cirúrgica, né? Um problema. A gente fala muito aqui, né, Pedro, da plataforma digital, ela é como um Lego, né? Então, ela não tem que atender tudo. Cada um tem um potencial, tem uma dor que atende melhor e a gente vai complementando aquela ferramenta, né? Com o que cada um entrega de melhor. Isso é muito importante também. Legal. Marcel, contribui aí conosco. O que tu pensa sobre essa tendência em moda aí? Boa. Bom, o pessoal já falou bastante coisa, né? Eu acho que concordo com tudo que foi dito, né? Desde da história, né, que o Mário colocou ali, que hoje é muito mais barato e mais rápido de se montar uma startup. Então, isso, a consequência disso é que você vai ter cada vez mais startup no mercado atendendo ou tentando solucionar problemas mais específicos, tá? Eu acho que essa é uma tendência, esse é um caminho sem volta. Uma outra coisa dessa questão da agilidade, do Lean Startup e tal, que tem até que dá para você voltar um pouco lá para a Toyota no Japão, né, com relação a esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de metodologia, né, que vai avançando e se aprimorando. Mas eu acho que também vale a pena falar aqui sobre uma vantagem competitiva da startup, que é não estar amarrada ao cash cow nenhum, né, da empresa inteira, né? Então, quando você pega lá o dilema do inovador, né, o Innovator's Dilemma, aquele livro famoso do Clayton Christensen lá de Harvard, esse é um grande impeditivo, né, que é muito difícil você, uma empresa grande, focar numa solução para um problema que é um chute, né, tipo uma aposta. E você tem um cash cow ali que está gerando receita e gerando lucro e pagando o salário de todo mundo e bônus de todos os executivos. E aí você fala, bom, deixa eu pegar os melhores executivos aqui, meus melhores profissionais, larga isso aqui, que todos os holofotes estão em cima disso, todas as atenções, carreira das pessoas, etc., joga uma aposta total aqui do lado e vão apostar nisso. É difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso. Então, a startup ela tem essa vantagem que ela não tem cash cow nenhum, ela não tem faturamento nenhum no começo, né? Então ela não tem nada, ela é tudo ou nada, né? E então isso é uma vantagem quando se diz respeito à inovação. Até que ela também comece a crescer e também tenha o seu cash cow e também vai ter o mesmo problema depois de um tempo. Tem que continuar inovando, né? E não é fácil, né? Então eu acho que, e assim, só adicionando aí o que o Mário falou, se tem alguma pessoa que acha que vai fazer um trade rápido numa startup, o cara está aí para se surpreender negativamente, porque de trade rápido não tem nada, tipo, é longo prazo esse negócio.
e tem muito percalço, tem muito obstáculo, enfim, mas é uma jornada super enriquecedora. Sim, sim. Legal. Eu percebo assim que não tem o ego e existe o risco, a tendência ao risco, e sabe-se que tem aquele risco, né? Quando está nesse momento, né, Marcel? Então as pessoas que estão ali dentro estão aptas para esse momento, né? Muito bacana. E agora falando sobre pessoas, né? A gente fala que as pessoas são o capital mais importante das companhias, mas isso já se tornou clichê, né? As pessoas, na verdade, elas são a própria organização, né? Ela é a empresa, é o negócio, é o empreendimento, e isso tudo só existe por causa das pessoas. Agora, uma preocupação, então, muito grande das empresas, das startups, é com pessoas e desenvolvimento delas. Como é que vocês enxergam isso dentro das startups? Marcel, como é que vocês tratam isso dentro da Kenobi? Tá, eu acho que esse é um problema super relevante de hoje em dia, e eu vou falar, assim, é super complexo esse problema, certo? Tem várias facetas. Eu vou falar da primeira faceta, do começo desse processo todo, que é o recrutamento, né? Que esse já é um problema gigante, porque quando você fala de desenvolvimento de pessoas, você tem uma chance muito maior de desenvolver, né, de se desenvolver e das pessoas, no ponto de vista da empresa, dos seus colaboradores se desenvolverem, se você acerta na contratação. Então, se a pessoa candidata tem um autoconhecimento, esse aí é o primeiro problema, né? As pessoas têm pouco autoconhecimento. A minha história é um caso disso. Quando eu tinha 20 e poucos anos, não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia o que eu era bom, o que não era bom, qual empresa culturalmente tinha a ver comigo. Era mais aquela coisa de, nossa, via propaganda na TV aqui, eu acho que essa empresa deve ser muito legal de se trabalhar, né? E isso é absolutamente superficial, né? Então esse é o primeiro problema, né? Assim, como que as pessoas também escolhem as empresas, hoje mais do que nunca, né? Mas primeiro você tem que ter um autoconhecimento. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que as empresas também, né, na sua maioria, recrutam com pouca ciência, tá? E aí você tem esse problema dos dois lados, né? Então, assim, a chance de você ter pessoas que não têm aderência àquela cultura ou aderência às competências, às características daquela vaga são grandes. Quando isso acontece, né, você tem muito mais dificuldade no desenvolvimento daquelas pessoas. Lembrando que é sempre uma rua de duas vias, né? Então, você tem tanto para o lado da empresa quanto para o lado da pessoa. Tem um grande livro, né, fantástico livro do Laszlo Bock, que foi diretor de RH do Google por 10 anos, chamado Work Rules, que ele fala muito desse ponto em específico, né? E ele fala que os orçamentos das empresas, se você compara recrutamento com desenvolvimento de pessoas normalmente é muito maior, né? E o que eles aprenderam no Google é que vale muito mais a pena você focar no recrutamento, porque se você acerta na pessoa, na contratação, normalmente as coisas elas se encaminham. As pessoas, se ela está fazendo algo que ela goste, que tem a ver com ela, e o fit de cultura da empresa tem tudo a ver com ela, as coisas normalmente vão se encaminhando e a pessoa tem muito mais probabilidade de crescer na empresa. Então, essa é uma conclusão que eles chegaram lá no Google, né, que para mim faz absolutamente todo sentido. Então, é uma mudança que está acontecendo, né? A área de recrutamento está sendo muito valorizada e está sendo transformada nos últimos anos. Assim, antes era uma área extremamente operacional, com quase nenhuma ciência, carregadíssimo de vieses, né? O cara fez o colégio tal, né, deve ser bom, a faculdade tal deve ser bom, está vindo daquela empresa, deve ser ótimo, o cara tem aquela idade, não serve mais, o cara nunca trabalhou no meu ramo, então, esse cara nunca tomou a decisão certa, não é especialista, etc. e tal. E eu vivi muito isso, tá? Por isso que eu contei minha história no começo. Eu tinha 30 e poucos anos e vivia isso. Tipo, quem que vai me aceitar? Quem vai aceitar meu currículo aqui? Né? Uhum. Então, assim, eu acho que quando você fala de desenvolvimento de pessoas, trazendo esse ângulo de recrutamento, eu acho que começa com esses dois problemas aí, das pessoas se conhecerem melhor e saberem escolher mais a empresa e as empresas usarem mais ciência do seu recrutamento. Legal. Eu acho que faz
Desculpa. Pode, Joyce, vai lá. Não, eu queria fazer um paralelo, que a nossa história é muito semelhante com o que a gente fala de seleção de fornecedores, né? Também é um processo seletivo, e a gente está falando de trazer fornecedores que tenham a ver com o tipo do cliente, né, com o tipo de empresa. É muito melhor que você trazer um fornecedor só que é o mais barato, mas que não é exatamente o que você precisa, não é o que, né, um parceiro, né, um fornecedor mais estratégico para você, que precisaria ter um papel ali realmente de parceria, e no final das contas desenvolver ele depois que você já contratou é muito mais complicado do que você pegar um cara mais assertivo desde o início, né? É um paralelo muito grande aí que a gente tem com pessoas. Super legal, gostei da parte do preço. Eu vou indicar vocês para várias empresas aí, inclusive clientes nossos. Vamos conversar depois, Marcelo. Acho que esse assunto também me interessa demais. Acho que é bem bacana. Legal. Fran, posso também colaborar aqui? Claro. Nessa questão do colaborador, você falou bem né, desde a seleção, né, você achar aquela pessoa que está ali, tem tudo a ver com, novamente, né, vai engajar com propósito e tudo mais. Acho que a gente faz esse mesmo paralelo, né? Uma startup representa aquelas pessoas que estão lá dentro. Então, se aquela startup tem um propósito, aquelas pessoas dentro têm um propósito em comum, isso tem uma tendência de dar mais certo. Com a grande organização, às vezes é mais difícil de fazer esse match, né, porque ela fica tão grande que a empresa tem dificuldade de fazer permear o seu propósito. Isso é uma tarefa que a gente tenta fazer também aqui, né? Acho que a BBM faz bem esse papel, mas às vezes a gente precisa se lembrar disso, porque aí você consegue engajar as pessoas e elas se mantêm não com aquele objetivo que a gente acabou de falar da startup, né? Eu quero vender. Porque da mesma forma que a startup, o cara fala eu quero vender, o profissional também fala assim, ali pagou mais, então eu vou, né? Então, quando você está engajado com um propósito, você fala assim, eu estou aqui porque eu estou cumprindo essa missão aqui, porque eu estou engajado com esse mesmo projeto, porque esse projeto faz sentido para mim, conecta com o meu projeto, né? Então, você está conectado, por exemplo, na Kenobi porque você acredita que você vai ajudar pessoas a serem selecionadas, você está conectada com o Optimum porque você acredita que vai gerar governança para as empresas e assim com a Engage, você está promovendo o treinamento e a capacitação de pessoas mesmo à distância. Então, tem propósitos aí que conectam pessoas certas para este propósito, né? E aí a gente também tem que lembrar que agora a gente está num viés muito mais de soft skill do que de hard skill, né? No passado a gente só, né, a pessoa tem que ser o engenheiro, o matemático, né, o cientista, porque ele tem que resolver aquele problema, mas os problemas complexos estão indo para software. O software é que vai resolver a otimização, é o software que vai resolver o match, e aí fica o soft skill com a gente. E o soft skill é essa capacidade da gente se adaptar, é a criatividade, é você liberar a criatividade das pessoas, né? As pessoas, deixa ela falar, deixa ela ter a ideia dela, deixa ela ser inovadora, né? Dá um pouco de autonomia para essa pessoa, porque senão ela fica presa ali fazendo o dia a dia dela, então ela vai se sentir enclausurada, ela vai falar, aqui não combina com o meu propósito. Então, esse ambiente mais livre para criar é que eu acho que faz com que as pessoas se sintam mais assim, puxa, isso aqui faz sentido para mim, né? Eu acho que é por aí. A startup tem muito dessa liberdade, porque quando ela é pequenininha, ela fala, se eu não contar com todo mundo, eu vou morrer. Então, o cara ali precisa de autonomia para comprar, deixa ele comprar. O cara ali precisa de autonomia para decidir, deixa ele, porque ele está tão engajado comigo que ele não vai fazer besteira. Ele não vai fazer alguma coisa que prejudique a empresa. Então, esse jeito de gestão tem que estar na grande também, de falar assim, eu confio nesse cara, porque esse cara está engajado comigo, ele vai fazer o melhor para a companhia, né? Legal. Bem legal, Pedro. Desculpa, Fran, entrar aqui, mas enfim, Pedro, acho que você colocou alguns pontos aí extremamente bacanas mesmo, e de fato, né, eu acho que essa questão é uma questão que a gente vive ela todos os dias, né? Então, queria tentar só comentar, olhando talvez primeiro na perspectiva, né, de como que a gente faz isso dentro da Engage com o nosso time, e também o que a gente vê nos nossos próprios clientes, entendendo que no final do dia, na última linha, a gente está entregando exatamente isso, né? A gente está estimulando as pessoas a se desenvolverem, né? Eu acho que, olhando para essa equação, né, dentro de uma startup, eu acho que assim, né, tem muita coisa interessante no sentido que hoje, e aí aqui eu encho a boca mesmo para falar com muito orgulho do time que a gente tem,
porque a gente vai montando um time dentro das estruturas que a gente tem, que não tem uma estrela, não tem o Neymar no ataque, não tem, enfim, o Raí no meio campo ali, o Ceni na defesa. A gente colocou um atacante São Paulino aí para me entregar de vez. O Gabigol. Mas de fato, ali a gente monta um time fantástico que muitas vezes não tem nem tanta experiência, tá, gente? E a gente vai se desenvolvendo junto. Então, por isso eu acho que os pontos que se destacou, Pedro, de fato são bem relevantes, que está muito associado ao ambiente que a gente consegue criar dentro de uma startup. E aí, de novo, a gente volta a falar a questão de colaboração. Então, todo mundo que trabalha numa startup, ou conhece alguém que já trabalhou numa startup, provavelmente vai ouvir falar exatamente sobre o ambiente, sobre que as pessoas elas se ajudam, tem uma colaboração enorme, não tem alguém que fica protegendo o conhecimento para se proteger ali no cargo, na posição, e isso faz uma enorme diferença, né? Então, e aí, obviamente, a gente não consegue ter um processo dentro, olhando para Engage, um processo muito formal, né? Mas aí tem uma prática que a gente faz, que a gente aprendeu junto de um processo de aceleração que a gente participou no ano passado, né, no BNDES Garage. Eles chamavam de mentor por um dia, e a gente trouxe esse nome, inclusive, para Engage, que na ocasião lá, assim, qualquer uma das startups falava, eu quero falar sobre tal tema, e ele era o especialista ali naquela semana para as demais startups, e a gente faz isso toda semana na Engage, trazendo vários temas diferentes, e o legal é que a gente vai se desenvolvendo realmente dentro do nosso negócio. Então, pelo menos uma semana do mês, alguém traz o case de algum cliente. Então, enfim, hoje às 11 horas, inclusive é o próximo aqui, mas na semana passada, a Amanda, que é nossa coordenadora financeira administrativa, ela foi apresentar o case da Fruc, que é um dos nossos clientes nossos, e ela conversou com o cliente, foi entender a história da Fruc, foi mostrar, e isso é muito legal, que a gente desenvolve de fato dentro do negócio um conhecimento gigantesco sobre o negócio. E aí a gente volta para as outras questões de foco. Como a gente só faz aquilo, como a gente só tem que ter um problema claro que a gente quer resolver, você vai criando especialistas e aí é isso, você vai crescendo e você cria mesmo um conhecimento gigantesco que daí acaba transformando todo o mercado. Então, isso sem dúvida é algo extremamente legal, né? De fazer isso dentro da Engage. E só para fechar, olhando um pouco para a característica, né, do mercado, dos nossos clientes, isso vem mudando bastante também, né? Então, hoje, de novo, o Pedro comentou bastante de soft skills, né? Cada vez mais as empresas tentam olhar como se desenvolve soft skills e assim, como se desenvolve soft skill numa metodologia muito tradicional. Enfim, talvez a tradicional ela vai fazer parte, mas é só uma parte desse processo de algo muito maior, tem que ser algo muito vivencial, muito direcionado para a prática, muito direcionado para a troca entre as pessoas. E aí, de novo, você tem que criar um ambiente que estimule esse processo de aprendizagem. De novo, gente, não é uma situação ainda que ficou no museu, mas ainda tem pressões que fazem parte. É isso, poxa, a pessoa tem que bater a meta, falar, não, o cara não vai para treinamento. O cara não pode ser essa semana, porque é semana quem tem que fazer o fechamento, ok. E tem situações que de fato não pode, mas é isso, a pessoa vai para o treinamento, tem que voltar, os gestores eles têm que ser preparados a perguntar, e aí, o que aconteceu lá, como que a gente aplica isso, e não, a pessoa vai para o treinamento, parece que ela estava viajando, está de férias, volta como se nada tivesse acontecido. Então, realmente a empresa ela tem que criar um ambiente que propicia isso, que é o que a gente encontra muito numa startup, né? A primeira pergunta é, vamos trabalhar agora, né? Quando volta do treinamento. Vamos trabalhar? Pois é, nossa senhora. Normalmente essa pergunta, né? E é bem importante esse ambiente que estimule, né, a inovação, porque aí as pessoas têm liberdade para criar, né? Elas vão ter autonomia de fazer diferente, né? Senão vai ser mais do mesmo. Então é importante dar essa autonomia. E aí, né, como o Marcel também falou lá no início, eu acho bem importante, é um match entre a empresa, a startup, enfim, e o profissional, né? Os propósitos têm que bater, né? O que a empresa lá tem uma missão, uma visão, as pessoas também têm, e precisa dar esse match aí com sucesso para que realmente
a pessoa cresça e a companhia também se desenvolva cada vez mais, né? Muito bacana. Sim, e tem tudo a ver com o que o Marcel comentou, do que está em jogo, né? Então, quando a startup, principalmente no início, ela tem mais liberdade, justamente porque ela ainda tem menos coisa em jogo, né? Então, você tem mais espaço para errar, você tem mais espaço para tentar. Depois que você começa a crescer ali, engordar, né? Você já começa a ficar assim, putz, mas daí, se eu fizer isso e não der certo, eu perco um pouco do que eu já tenho. Então, você começa mais controle, né? Esse é o dilema ali. Muito bom. Mas a gente falou aí de relação o que a gente falou tem muito a ver com relação de confiança, né? Nessa colaboração tem uma relação de confiança. E na relação de confiança, passa pela transparência também. Então, a gente fala-se muito sobre, tem que aceitar o erro, né? Talvez tenha que aceitar a tentativa, né? Então, quando você está testando uma hipótese, né? Você pode não dar certo, mas essa liberdade que a gente falou, essa colaboração e esse andar com confiança, passa por isso também. Da pessoa falar assim, eu vou tentar aqui, né? Não deu muito certo, porque a startup também ela faz esses acertos de caminho, né? Tentei aqui um modelo de negócio, não deu certo, aí eu faço uma correção, aí eu achei agora como é que eu vou fazer a monetização. Esse corrigir rápido é importante. Esse corrigir rápido tem que estar dentro da equipe, que faz parte dessa aceitação e confiança, né? Muito bom, legal. Agora, falando do setor de logística, a gente sabe que é um setor extremamente dinâmico, né? E essa característica faz com que a gente possa considerar que todas as mudanças que estão ocorrendo lá no mundo, elas se tornem de uma forma ou outra, ela vai afetar o nosso processo, né? A gente sabe disso. E aí, Joyce, questionando aí para ti, né? Relacionado à cadeia de suprimentos e logística, qual a principal transformação e inovação que vocês estão trabalhando, que vocês estão atuando aí na Optimum? Quais os resultados, né, que vocês estão esperando? Então, a gente tem como grande propósito trabalhar a melhor tomada de decisão, né? Então, até quando a gente fala muito de transformação digital, digitalização, a digitalização em si, você trazer um processo mais do manual para ele mais automatizado, mas a gente tem que ver o que está acontecendo nesse processo, né, para você trazer ele com coerência. Então, a nossa grande missão e nosso propósito é a gente trabalhar nesse ponto da tomada de decisão. E a gente tem ampliado isso, a gente está trabalhando, né, desde o início, o nosso grande ponto foi a parte de processo seletivo, né, de fazer seleção dos fornecedores, e a gente está expandindo isso também para a parte de gestão, né? Então, para 2021, nossos planos da gente trazer também parte da nossa metodologia e do nosso know-how para solucionar essa outra dor, né? E hoje a gente não tem ferramentas no mercado que olhem essa parte de gestão de fornecedores de uma maneira inteligente, de uma maneira colaborativa, né? De você conseguir trazer melhores práticas ali para manter o relacionamento com seus fornecedores mais estratégicos e mesmo com toda a base, né? Porque daí você tem medidas diferentes para cada um deles. Então a gente tem trabalhado bastante aí com novos planos de expansão, né, das ferramentas de atuação, e também dentro do processo seletivo, a gente está iniciando agora um piloto, digamos assim, né, bem na característica do que o Pedro comentou, né, da gente começar e ir elaborando cada vez mais, da gente trabalhar grandes problemas de portfólio, quando eu tenho compras com muitos itens no mesmo bid, no mesmo processo seletivo, e você consegue otimizar e equalizar as propostas de uma maneira bem bacana, que também é outro gap que a gente vê no mercado. Então, a gente está começando isso agora, até junto com a BBM também. Então, estamos caminhando bastante nesse processo de novos produtos, né? E de entendendo esses gaps de mercado e buscando onde a gente pode atender com esse nosso diferencial, sempre com esse olhar estratégico, olhar do mais questionador, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Não é só digitalizar, é ter o racional por trás, é ter essa inteligência.
Eu acho que além de digitalizar é o transformar, né? É fazer realmente essa mudança da chave, né? Não é só digitalizar o processo, é o próximo passo realmente fazer essa transformação e sair lá do operacional e ir para o estratégico, né? Para realmente apoiar na tomada de decisão. Exato, e eu também só completando, um dos pontos que a gente também tem atuado cada vez mais forte é da gente buscar realmente cumprir esse operacional do sistema identificar cada vez mais erros, né? Então, um dos problemas que a gente tem hoje é que o fornecedor preenche o processo de cotação errado, né? Então, o fornecedor preencheu errado o que você estava pedindo. E a gente começa cada vez mais a captar o que ele está errando, né? Já indicar para o fornecedor, já antecipar esse erro, já identificar um erro de cadastro. Então, hoje, inteligência artificial, né? Os próprios processos que a gente tem de automatização já conseguem captar e antecipar esses erros que acabam melhorando a gestão lá na frente também. Muito bom. E quando a gente fala aí quanto ao futuro, né? Como é que vocês estão enxergando as startups de vocês, pensando lá na frente, daqui 5 anos, né? Nos próximos anos? Mário, como é que tu enxerga a Engage nesse cenário? Pegando um gancho de novo de algo que o Pedro falou lá no começo, né? Enfim, são as grandes corporações, né? Enfim, as startups atuais, elas serão, né? Elas se desenvolvendo, elas se caminharão para serem grandes corporações. Então, o nosso objetivo é esse, né, gente? A gente quer trazer, a gente quer levar cada vez mais impacto, né? Olhando, né, para o negócio que a gente atua. Então, aí então uma meta super clara. Então, que nem eu comentei, né? Estávamos todos comemorando o cliente ativo número 200 semana passada. O nosso grande plano é chegar em 1.000 clientes daqui 2 anos. Então, a gente está completamente compenetrado com isso, e quando a gente chegar lá, pois com certeza tem vários outros caminhos que podem surgir, né? Mas é quase como, vamos lá, vamos fatiar esse negócio, tá todo mundo agora olhando como que a gente alcança 1.000 clientes, e assim, não só ter 1.000 clientes para ter 1.000 clientes, né? Então é levar junto com isso uma transformação enorme, né? E aí, só trazendo só uma provocação que acabei esquecendo de colocar em termos de desenvolvimento pessoal. E aí, indo para uma questão mais nacional, gente, enfim, quase não, né? É um absurdo a gente considerar, né, que a gente está com 14 milhões de pessoas desempregadas e a gente tem várias vagas que a gente não consegue preencher, gente. É uma questão, né? É um déficit de preparação e de questões maiores que, enfim, a gente tem a obrigação de olhar para isso, né? E, obviamente, é uma responsabilidade que é compartilhado, né? Que agora as empresas vão ter que resolver isso, mas isso faz parte e a gente tem muita condição, né? E aí, pegando de novo para esse gancho da Engage, poxa, a gente tem um time de novo que me enche de orgulho, e é isso, a gente foi montando esse time com vários perfis ali diferentes, uma diversidade muito grande, de pessoas que estão aprendendo, como eu estou aprendendo, como o meu sócio está aprendendo, e assim as coisas acontecem, né? Então, eu acho que, enfim, só para voltar para essa questão aí que eu acabei deixando passar. Legal, muito bom. E Marcel, lá na Kenobi, como é que vocês estão enxergando aí o futuro da startup? Legal, e assim, só pegar um gancho do que o Mário acabou de falar, né, de 14 milhões de desempregados, e eu vou somar isso uma questão que a gente está passando pela 4ª revolução industrial, que eles chamam que é da tecnologia, né? Então você tem milhões de empregos que estão sendo perdidos aí nos próximos anos por conta da tecnologia, empregos que literalmente vão desaparecer, né? E isso vai também levar a muitas pessoas a perderem seus empregos e ir para o mercado, e não necessariamente essas pessoas são especialistas em vagas que estão abertas, né? Mas elas podem ter as características para aquelas vagas, né? Um viés típico, né, que eu vejo muito no mercado é de vendedor, né? Vendedor ele tem currículo de vendas, literalmente, se não tiver experiência com vendas, eles são eliminados, né? E é isso aí, assim, por uma vaga de vendedor, se a pessoa tem as características de um bom vendedor, tem o fit da cultura da sua empresa,
essa pessoa pode ser o melhor vendedor da sua empresa em 6 meses, 1 ano, e nunca ter trabalhado com vendas. Então, eu acho que eu sempre falo que o recrutador ele tem um papel social também e tem que ter essa noção, né, e essa responsabilidade, porque é muito fácil cair na pressão de fechar vaga e você cair no viés, né, que muitas vezes o gestor está pedindo, muitas vezes, enfim, tipo, por exemplo, de vendedor, então eu quero, meu objetivo é que a pessoa passe e eu consiga fechar a vaga, né, mas vamos olhar além do CV, né, e tem ciência, né, para isso, né? Não é que eu estou falando assim, vamos fazer todo mundo obras sociais aqui, não. Eu estou falando que a obra social é uma consequência de você recrutar com mais ciência, né? Então, essa metodologia, que é a nossa, é o que a gente, é o que está diretamente atrelado ao nosso propósito, né? Que é de mudar esse cenário, mudar o cenário do recrutamento. Tem muita gente muito boa no Brasil, mas muita gente com muito potencial no Brasil. Só que às vezes não trilhou aquele caminhozinho feliz, né? E eu vou te falar uma coisa: a maioria das pessoas não caminham o caminho feliz, né? Então, assim, mas tem muita gente boa de diversas idades, de diversos gêneros, diversas raças, diversos backgrounds, principalmente por conta do nosso Brasil, que tem uma diferença social gigante. Diversidade, né? E aí você tem, tipo, essa barreira social que é muito difícil de você quebrar. A pessoa não fala inglês, né? Inglês é um típico corte social, né? Então, vamos olhar para além, vamos olhar para as pessoas, além do currículo, perfil de cultura, perfil de característica de vaga, como o Pedro falou, de soft skills, né, que é o diferencial aí, né, tipo, claro que tem algumas vagas particulares que não tem jeito, você vai ter que ter alguns testes ali de características ou competências técnicas, não tem jeito, mas tem muita vaga que você não precisa disso. Vagas de entrada, por exemplo, você só precisa olhar para o potencial, literalmente, né? E você consegue fazer isso com vários testes psicométricos, por exemplo, né? Legal. Legal. Fran, acho que você percebe assim facilmente, né, que a gente estava falando de ESG, a Joyce falou um pouco de sustentabilidade, né? O Marcel na Kenobi, o Mário na Engage, né, tem um papel aí no social muito forte, a gente percebe isso. Um na capacitação de pessoas, o outro ajudando as pessoas a serem, né, empregadas, né? Então, e a Joyce na parte de governança muito forte, né? E são necessidades desse dia a dia agora. E na logística a gente está precisando dessas coisas, né? De capacitar pessoas, né? De recrutar bem as pessoas e valorizar essas pessoas que estão entrando, olhando além do currículo. E no caso da governança também, porque a logística lida com fornecedores e troca de fornecedores é uma dinâmica tão forte e você aplica a governança de uma maneira digital, né? Tudo isso que a gente falou aqui, né, os três conseguem manter o funcionamento da empresa nesses segmentos, apesar da pandemia, por exemplo, né? Então, fizeram com que esses processos fossem digitais, né? E ainda tem esse apelo do ESG, da sustentabilidade, né? Então, muito legal aí essa conexão também que a gente vê, né? Muito bacana. E esses pontos que o Marcel estava falando, né? Tá com a pessoa certa no lugar certo também, né? E fazendo o melhor naquela posição que ela está, independente do cargo, do que ela está fazendo, né? A gente, se eu fui contratada para varrer, eu tenho que varrer da melhor forma, né? Eu tenho que entregar aquele resultado bem feito. Então, tá no lugar certo e fazer a coisa certa da melhor forma que vai vir o resultado lá posteriormente, né? E, legal. Joyce, dando a oportunidade aí para ti também, como é que tá aí o futuro? O que vocês estão trilhando? Porque a gente quer usar essas coisas todas aí que vocês vão falar, a gente quer, né, Pedro? O grupo tá pronto para isso. Eu acho que como desafios de futuro tem esse ponto que a gente conversou bastante hoje, que o Marcelo puxou agora um pouco mais, em relação à cultura e a gente crescer, né? A gente está se preparando, né? Inclusive acho que a Optimum, dentre as três aqui, a gente está um pouco mais no início ali do caminho, né? Então a gente está se preparando para esse crescimento maior
E dentro disso, a gente tem uma preocupação muito grande em manter ali nossa cultura, sabe? Que está se formando e quais que são. A gente, inclusive, esse ano, na nossa reunião de time, a gente fez o nosso manifesto, a gente buscou justamente essa junção do propósito das pessoas com o propósito da empresa como um todo, né, como um ente, e aí que liga essas pessoas com esses mesmos ideais, vai num aspecto assim mais abrangente. Então, acho que tem esse desafio de crescimento mantendo tudo isso, e daí quando a gente fala para fora, né, quando a gente fala dessa relação com os clientes, o nosso grande motivador, nosso grande desafio é esse ponto de trazer mais transparência, mais compliance, mais governança, como a gente tem dito, né, ali por meio dos nossos produtos, por meio dos nossos processos, mas sempre dando autonomia para a pessoa decidir melhor, sabe? Que a gente ensine nesse caminho. Não é só para o cara ele seguir, vou colocar as coisas na plataforma e a plataforma vai fazer sozinha. Sim, a plataforma ela vai te auxiliar, mas ela também vai te dar essa visibilidade para você avaliar o que é melhor, né? A gente não quer tirar totalmente o elemento humano, né? Eu sempre repito que a decisão final é do usuário. A gente tem que dar todos os elementos para ele decidir melhor e fazer esse caminho junto com ele. Mas ele tem que ter essa flexibilidade, ele tem, né? O usuário final tem que ter essa autonomia e a governança, ela está justamente em você ter isso bem justificado, né? E o caminho da melhor decisão é você ter esse maior conhecimento também, né? Senão depois, se é uma caixa preta, a gente não sabe por que tem esse resultado. Não, a gente quer mostrar esse caminho. Então, a gente tem uma flexibilidade grande dentro das nossas soluções para customizar, né, e para flexibilizar, para você conseguir colocar os seus inputs. E se você quiser decidir algo diferente, isso vai ficar documentado, né? Então, acho que esse continua sendo o nosso caminho futuro. Muito bom. E uma última pergunta antes de a gente encerrar, para vocês três, na verdade, o Pedro fica à vontade também, Guapo. Existe uma bala de prata aí para fazer toda essa transformação digital? Existe um segredo assim, ir lá e vai e faz? Essa é fácil, não. Se alguém quiser complementar, uníssono, dá para ser uníssono, né? Todo mundo é um grande não, infelizmente, né? E as pessoas acham que assim, né? Vou montar uma startup, vai dar tudo certo, em um ano eu tô rico, vou fazer isso, depois eu vendo e pronto, né? Vai fundo. Vai fundo, tem todo um caminho para trilhar, né? É importante ouvir essa história de vocês. Né? Ver os índices de mortalidade de empresa. Né? É verdade. Mas de fato, gente, eu acho que assim, não há bala de prata, né? Eu acho que não há bala de prata em nada na vida, né? Eu acho que isso é tudo sempre feito com muita dedicação, né? Então, por isso a questão do propósito, para você conseguir se apaixonar, carinho, eu acho que, enfim, né? Se fosse ter alguma fórmula que não existe, mas precisaria ter esses componentes mesmo, enfim, né? 99% transpiração e às vezes 1% aí de sorte, né? Mas muito suor mesmo. Tem até uma pergunta aqui de um participante, né? Ele pergunta especificamente se vocês estão tendo dificuldades em prospectar clientes nesses tempos de pandemia, né? Mas eu iria além, assim, eu queria saber de vocês se existe ainda dificuldade em prospectar clientes quando você diz assim, eu sou uma startup, né? Então, a gente sabe que algumas empresas tinham um certo receio, né? Putz, startup, tá aquela ideia assim, né? Dava, né, antes. Piazada ali que saiu da faculdade, agora está fazendo alguma coisa, acho que tinha muito isso. Acho que esse cenário já mudou bastante. Mas entender de vocês se ainda existe muito essa restrição, né? Ou se todas as empresas são como a BBM, por exemplo, que ok, vamos lá, vamos ver, vamos avaliar, eu acho que isso é bacana, né? Como é que é esse cenário aí para vocês? Eu posso falar da minha experiência. Quando a gente começou a vender em 2016, o cenário era esse, sabe? Era difícil de conseguir uma reunião. Ainda tinha uma restrição de startups, a gente tinha um medo, receio. E assim, eu estou colocando esses anos porque é impressionante.
inverteu esse cenário, de 2016 para hoje. Hoje é o contrário, as empresas querem falar com startups porque elas não querem ficar de fora, né? Querem saber o que está acontecendo, quais são as inovações que estão acontecendo no mercado, etc. Então, foi uma inversão total em 4 anos. Assim, essa é a minha experiência. Mário? Não, é exatamente isso mesmo. Eu acho que, enfim, né? Acho que a gente falou ali no início a questão de moda, né? Eu acho que, enfim, a questão de hoje é um tema tão presente que aumentou muito a segurança, a confiança, e eventualmente reforça um pouco, né, algum viés, mas você tem sempre bons exemplos, boas histórias, e aí isso vai gerando uma contaminação do bem, né? Legal. Também sinto isso, que a gente tem o nome startup está mais valorizado, né? Antes tinha um pouco mais de preconceito, um pouco de insegurança, né? Principalmente quando a gente fala de assinar contratos longos, né? Mas será que os caras vão estar aqui daqui 2 anos, né? Então, tem se sanado, e também as próprias startups já foram colocando pontos para trazer maior segurança em cima disso, né? E em relação à pandemia, agora a gente sente que já retornou bem à normalidade, né? Acho que os primeiros meses ali pós-março, abril, maio, junho, foram mais complicados, mas agora... Eu vi, acho que o Mário eu conheço há mais tempo, né? Mário, a gente lá em 2017, por exemplo, a gente ficava fazendo programa de atração para achar startup para encaixar numa solução. E hoje a gente tem que falar assim, peraí, que eu já tenho muita gente falando comigo, né? Tenho muita startup aqui querendo falar comigo. Não preciso mais de um programa de atração para startup, né? Enfim, inverter o jogo, né? Então, e as startups que começaram a achar o seu negócio, o seu nicho, elas começaram a engajar, dar certo, e você já tem um monte de cases, então está mudando, né? A gente está num outro ponto da curva, né? No início tinha muita desilusão lá, igual o hype cycle do Gartner, né? Você caiu na desilusão, viu um monte de empresa quebrar, agora a gente está atingindo um platô, né? Onde as empresas que se estabeleceram começam a ficar ali mais firmes, você começa a entender quem está jogando nesses times e tem muitas ideias que virão por aí. É só não usar tecnologia por tecnologia, né? Igual fizeram uma pergunta rápida aí sobre blockchain, né? Por que não está colando? Então, vai ter um momento para colar, né? Não é querer empurrar a tecnologia e achar que todo mundo vai adotar, né? O e-commerce já estava aí já faz tempo, veio a pandemia, bum, explodiu. Então, explodiu por quê? Porque teve demanda. Então, vai ter demanda, né? Mas não adianta tentar empurrar a tecnologia na frente. A gente tem que acompanhar, né, o movimento e as tendências. Eu acho que vocês estão conectados nessas tendências de sustentabilidade, de atração de talentos e por aí vai. É isso que faz dar certo, né? É isso aí. Bom, chegamos ao fim, né? Deu o nosso tempo, né, Guapo? Muito bom, viu? Foi muito bom. Eu até ia falar isso. Bacana. Que eu estava com uma grande expectativa para o evento, mas vocês superaram. Aprendi muito hoje aqui com vocês. É sempre muito bom estar nesse ecossistema. Muito obrigada. Que vai acabar. Obrigado a vocês. Que ótimo. Muito obrigado, pessoal. Tive que me então, segurar. Obrigada, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigado. Hoje às 17 tem outro, hein? Tá Valeu. bom. Lembrando que às 17 horas a gente tem uma outra palestra aí sobre tendências digitais do setor de logística também. Vai ser o Alexandre Pereira da SAP, né? A gente espera todo mundo aí final da tarde, né, Pedro e Fran, às 17 horas. Isso aí. E Marcel, Joyce, Mário, muito obrigado, sucesso para vocês aí. E a gente continua se falando. Até mais. Obrigada, Obrigado. pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.